Pensa numa batalha medieval. Cavaleiros, armaduras, o barulho de espadas se chocando. Agora, imagina essa cena toda acontecendo todo ano, não na Europa, mas no coração da Amazônia. Parece loucura, né? Pois hoje a gente vai entender como esse conflito de séculos foi parar num lugar tão, mas tão inesperado. A pergunta que nos guia é exatamente essa. O que mouros de cristãos, vestidos a caráter, montados em cavalos, estão fazendo no meio da floresta amazônica? Olha, pode parecer coisa de filme de fantasia, mas é um ritual muito real que acontece até hoje. E a resposta para isso não é nada simples. É uma verdadeira saga. Uma história de 500 anos que cruza continentes, que fala de um império e, principalmente, da jornada de um povo que foi forçado a deixar tudo para trás. Para a gente entender o que acontece na floresta, primeiro a gente precisa olhar para o deserto. A nossa história começa bem longe, do outro lado do Atlântico, numa fortaleza portuguesa na costa do Marrocos. Essa era a Mazagão original. Fundada lá em 1502, no Marrocos, ela era uma peça-chave para o Império Português. Por mais de 250 anos, foi a linha de frente, sabe? O ponto de atrito entre a Europa cristã e o norte da África islâmico. E a vida ali dentro era uma coisa única. Era uma sociedade totalmente construída para a guerra. O jeito de subir na vida era sendo militar. O perigo era constante. Mas claro, entre uma batalha e outra tinha vida. Festas religiosas, torneios de cavaleiros. Gerações nasceram e morreram ali, criando uma identidade muito forte. Eles eram os mazaganenses. Só que essa vida, essa identidade forjada por séculos, estava com os dias contados. Tudo ia mudar por causa de uma única ordem, um evento super traumático que virou o destino dos mazaganenses de cabeça para baixo. Foi assim, em 1769, a coroa portuguesa decidiu que manter aquela fortaleza já não valia mais a pena. Então veio a ordem. É para abandonar o lugar, completamente, e tem que ser agora, sem conversa, sem negociação. O impacto disso foi devastador. Tem um relato da época que, olha, é de cortar o coração. Diz que muitos dos exilados, quando chegaram em Lisboa, morreram mais de paixão de perder sua casa e pátria do que de doença. A dor de perder lá foi literalmente fatal para muita gente. E para a gente ter uma ideia da dimensão, não estamos falando de um grupo pequeno. Foram 2.092 pessoas. Famílias inteiras, sabe? Com crianças, idosos, todo mundo forçado a embarcar numa viagem para um destino que eles nem sabiam qual era. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a saga. Começa lá em 1502, aí vem o abandono traumático em 1769, a chegada na Amazônia em 1770, e aqui, olha só que importante, em 1777, só 7 anos depois de chegarem nesse mundo completamente novo, eles fazem a primeira festa, um jeito de manter viva a memória do mundo que eles perderam. Isso nos leva a uma questão fundamental, né? Como é que uma comunidade inteira, arrancada de sua terra, consegue guardar sua história? Como eles ensinam aos filhos de onde vieram? A resposta não estava nos livros, estava no corpo, na performance. Para pensar um minuto. Tudo aquilo que definia esse povo, a casa, a terra, o modo de vida, foi tirado deles. Como, então, garantir que as futuras gerações nunca esquecessem quem eles eram e de onde tinham vindo? A solução que eles encontraram foi simplesmente brilhante. Eles não iam só contar a história, eles iam encenar. A festa de São Tiago se tornou um arquivo vivo, um jeito de reviver e passar para frente a saga de guerra, de exílio e, no fim, de sobrevivência. E a festa não é só uma batalha aleatória, ela conta uma história bem específica. Começa com uma traição, os mouros oferecendo presentes envenenados. Depois vem o sacrifício do herói, o vigia, o atalaia, que dá o alarme antes de morrer. Isso leva para o clímax, a grande batalha a cavalo, e termina com a celebração da vitória, uma dança chamada Vauminé. Cada passo é um capítulo dessa saga. Mas seria muito simples achar que é só uma reencenação, uma peça de teatro. Com o passar do tempo, essa festa foi ganhando novas camadas de significado, se tornando algo bem mais complexo e fascinante. É aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque na batalha não tem só um herói. De um lado tem São Tiago, o mata-mouros, o símbolo oficial do Império Português. Mas do lado dele, cavalgando junto, está São Jorge, que aqui no Brasil se misturou com o Ogum, um orixá africano. Ou seja, na mesma batalha, a gente tem a história da conquista e a memória da resistência.
a herança europeia e as raízes africanas, tudo junto. E hoje, hoje essa história viva atrai uma multidão. Cerca de 50 mil pessoas viajam para essa pequena comunidade de Mazagon Velho todo ano só para assistir a esse evento. É um elo com o passado que continua muito, muito forte. Então, no fim das contas, o que essa festa significa hoje? É um portal para 500 anos de história. É a prova da resiliência de um povo. É um caldeirão onde se misturam as culturas portuguesa, africana e amazônica. E, acima de tudo, é o jeito que essa comunidade encontrou de se recusar a ser esquecida, garantindo que sua história seja vivida e não só lida num livro. E tem uma frase dita por um morador para uma pesquisadora que amarra tudo isso perfeitamente. Ele pediu a ela que fosse fiel à história contada pela comunidade, e não só aquilo que se acha na internet. Porque a história deles não está nos arquivos oficiais, está nos corpos e nas vozes que a encenam há mais de 200 anos. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. A história de Mazagão é única, claro, mas essa luta para manter a memória viva é universal. Quais são as histórias, os rituais, as performances que as nossas próprias comunidades usam para garantir que o passado nunca se perca de verdade?